E como puderam ouvir pelas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, nós não vamos mesmo parar. Boa noite a todos. A minha primeira palavra, e creio que o compreenderão, é para cumprimentar, serve para cumprimentar os eleitores portugueses pelo aumento na participação num ano que é tão determinante para o futuro da Europa. Há aqueles que mesmo num fim de semana, onde obviamente era mais tentador ficar em casa, aqueles que escolheram perder um pouco do seu dia para irem pôr o voto na sua urna e ajudarem a contribuir para decidir qual seria o futuro da Europa, obrigado aos portugueses e às portuguesas que o fizeram e aos portugueses e às portuguesas que ajudaram a torná-lo possível. Quero também, e no mesmo espírito de cultura democrática, que espero eu tenha sido, e eu acho mesmo que foi, definidor da nossa candidatura, quero cumprimentar a minha adversária, a Marta Temido, que já tive a ocasião de felicitar de viva voz, por ter encabeçado a lista que conquistou mais votos nesta eleição junto dos portugueses. Foram cerca de 0,8 mais do que a Aliança Democrática. Alguém até poderia dizer que foi mesmo por pouquinho. Mas em democracia, e nós reconhecemos-lo com o espírito de humildade democrática, porque nós somos mesmo democratas, em democracia ganha-se e perde-se por um voto. E é com humildade democrática que nós reconhecemos que nos faltaram estes 0,9% para ficarmos à frente da doutora Marta Temido. Agora, devo-vos dizer que, apesar desse reconhecimento, desse desejo, sentido de bom mandato para a nossa adversária mais direta, é com satisfação que vejo um conjunto de objetivos pré-determinados e que, aliás, foram repetidamente salientados ao longo desta campanha eleitoral, que vejo um conjunto de objetivos da Aliança Democrática e da candidatura da AD ao Parlamento Europeu, que vejo esses objetivos cumpridos. Nós dissemos que íamos manter a nossa delegação no Parlamento Europeu. E nós cumprimos e vamos manter, e mantivemos com o voto dos portugueses, a delegação portuguesa do PPE no Parlamento Europeu, do PSD e do CDS. Nós continuaremos com 7 eurodeputados, enquanto que os nossos adversários perderam eurodeputados. E essa é uma diferença que não é de sumenos. E permitam-me esta nota mais sorridente, eu que pessoalmente ambicionava ter mais um ponto do que a minha idade, acabei com mais 3 pontos do que a minha idade. Portanto, não o nosso adversário mais direto, mas o nosso concorrente da nossa área política tinha mesmo razão. Eu estou mesmo precocemente envelhecido. Agora, falando mais a sério e falando de números, em comparação com as últimas europeias, a Aliança Democrática enquanto um todo, e nós estamos aqui enquanto um todo, e servimos os portugueses enquanto um todo, nós tivemos um aumento em comparação com as últimas europeias de mais de 20% da votação. Este não é o dia de uma derrota para a Aliança Democrática e é importante que isso fique claro. Nós cumprimentamos e agradecemos a todos e a cada um desses eleitores e dessas eleitoras que confiaram em nós, que tornaram possível que pela primeira vez em 10 anos nós passássemos 1 milhão de eleitores em europeias na Aliança Democrática. Obrigado a esses eleitores por confiarem em nós. Obrigado a esses eleitores por nos darem o vosso voto. E obrigado a esses eleitores, a essas portuguesas e esses portugueses
por saberem que nos próximos 5 anos é por eles e por elas que nós trabalharemos afincadamente no Parlamento Europeu pelo seu futuro, para melhorar as suas condições de vida, para fazer cumprir o nosso programa, para levar as nossas ideias, defender Portugal na Europa e defender a Europa no mundo. Obrigado a esses portugueses e a essas portuguesas por confiarem na Aliança Democrática. Eu quero aqui dizer-vos que destes cerca, eu acho que são 31%, não é? Os nossos 31% não caíram do céu. Deram trabalho, são fruto de uma equipa, de um programa, de uma candidatura. Foram feitos de norte a sul do país, com as regiões autónomas. Foram feitos para todos e cada um dos portugueses, dos mais novos aos mais velhos, como diz o nosso programa, defendendo o direito a ficar, defendendo o direito à habitação, defendendo o direito a um envelhecimento protegido e privilegiado com o cartão 65 Plus e com o apoio às comunidades envelhecidas. Portanto, os portugueses sabem que nós trabalhamos e vamos trabalhar para os servir. E nos mais de 9.000 quilómetros que percorremos, eles perceberam isso e foi por isso que confiaram em nós. E deixem-me dizer-vos aqui, meus amigos, nesta sala tão cheia, e eu diria, tão apoiante desta Aliança Democrática, tão confiante desta Aliança Democrática, eu diria que cada um desses 9.000 quilómetros valeu mesmo a pena. Porque cada um desses 9.000 quilómetros não teve um ataque pessoal. Cada um desses 9.000 quilómetros não teve um populismo. Cada um desses 9.000 quilómetros não teve um extremismo. Cada um desses 9.000 quilómetros não quebrou uma linha vermelha. Nós ficámos a 1% da vitória, mas não ficámos a 1% de nenhum destes princípios. Ficámos a 1% da vitória, mas não ficámos nem de perto nem de longe a 1% de quebrar qualquer um dos nossos princípios, dos nossos ideais, do nosso compromisso com a democracia portuguesa, enquanto sociais-democratas, enquanto democratas cristãos, enquanto independentes que apoiam a AD. Portanto, estamos aqui, e como dá para ver, estamos aqui de cabeça erguida. Estamos aqui com orgulho no trabalho que fizemos. Estamos aqui com empenho no trabalho que vamos fazer. Permitam-me mesmo para encerrar uma palavra final, porque tem mesmo que ser, porque é justo que assim seja, porque este foi um trabalho de equipa. Este foi mesmo um trabalho de equipa. Foi um trabalho que transcendeu em muito o cabeça de lista, foi um trabalho que transcendeu em muito qualquer notoriedade ou qualquer qualidade única ou singular que nos quisessem atribuir. Esta é uma equipa com muito mais do que uma qualidade e com muito mais do que uma pessoa. Esta é uma equipa que merece um cumprimento a todos os membros da lista, eleitos e não eleitos, que nos ajudaram na nossa campanha por todo o país. Porque todos eles contribuíram por igual. Esta é uma equipa que merece um cumprimento à nossa coordenadora de programa e porta-voz, Lídia Pereira, que foi hoje reeleita deputada ao Parlamento Europeu. Obrigado, Lídia. É uma equipa que deixa um cumprimento à sua mandatária para a juventude, que não abandonou a sua candidatura, a sua campanha por todo o país, de norte a sul do país. Obrigado, Ana Gabriela Cabilhas. E se me permitem, porque são muitas vezes as pessoas que nós não vemos, que fazem aquilo que é mais visível, uma palavra a todos os assistentes, a todos os fotógrafos, a todos os videógrafos, a todos os sonoplastas, a todos os técnicos de luz, a todos aqueles que trazem os copos de água aqui para baixo. Não é mesmo uma piada, é a todos aqueles que nos ajudam a fazer uma coisa que é difícil, que é a política, numa coisa digna. Aqueles que ajudam a fazer uma coisa que é difícil, uma coisa digna. Obrigado a eles e a elas. Obrigado ao Emílio Guerreiro, que foi o meu diretor de campanha. Obrigado ao Paulo Cavaleiro, que foi o meu diretor de volta. Obrigado ao Gonçalo Vilas Boas, que tirou férias para vir servir Portugal na Europa. Obrigado ao João Papoila Magalhães, que veio do Ribatejo para servir Portugal na Europa. E obrigado a todos e a todas da juventude da Aliança Democrática, da JSD, da JP, de norte a sul do país, que estiveram sempre connosco.
J da AD, é J, é D, é J da AD, é J, é D, é J da AD. E permitam-me mesmo para terminar, e é mesmo para terminar, uma palavra pessoal à minha família, que esteve sempre presente, mesmo que à distância, mas que esteve sempre presente e sem a qual a vida pública, antes ou durante a política, seria uma impossibilidade. Sem a minha família, sem os meus mais próximos, sem aqueles que são o meu apoio, que nunca cai, a política e o serviço público, que é aquilo que me move, servir os portugueses, defender Portugal e servir os portugueses na Europa seria impossível. Portanto, à minha família que hoje está aqui excepcionalmente presente e que veio de longe para estar aqui presente, o meu muito obrigado. E um obrigado final, mas sentido, grato, honrado, privilegiado, humilde, a 3 partidos fundadores da democracia portuguesa que acreditaram num jovem de 28 anos para encabeçar uma lista a uma eleição europeia na Europa do século XXI. Aos 3 partidos fundadores da democracia que compõem a Aliança Democrática, eu digo mais do que obrigado. Eu digo vamos ao trabalho e vamos juntos e vamos continuar a disputar juntos, vamos continuar a lutar juntos, vamos continuar a servir os portugueses juntos, vamos continuar a defender a liberdade, a paz, a social-democracia e a democracia cristã juntos e vamos fazê-lo na Europa, ao lado da Europa e pelos portugueses e ao lado dos portugueses. Muito obrigado, obrigado a todos, viva Portugal! E viva Portugal na Europa e viva Portugal ao lado da Europa, ao lado de uma Europa de paz, de crescimento e de uma Europa que vence com Portugal e de um Portugal que vai vencer ao lado da Europa. Muito obrigado. Portugal, 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 Portugal. Agora, e em jeito de agradecimento, obviamente, aos vários membros da comunicação social que acompanharam esta candidatura e que a escrutinaram todos os dias, creio que é o tempo para 2 questões. Portanto, independentemente da minha gratidão, façam por elas serem difíceis. Sandra Antunes, CNN Portugal. Conseguiu mais 3 pontos do que a sua idade, era essa a sua meta, mas ainda assim não conseguiu a vitória para a AD. Eu pergunto-lhe se se sente responsável por esta noite o PS estar a festejar uma vitória, pelo regresso do PS às vitórias. Eu compreendo que um partido que não ganhava há 4 eleições esteja a festejar, eu também estaria. Portanto, sim, eu cumprimento os festejos do Partido Socialista, aliás, já cumprimentei a vitória do Partido Socialista, compreendo os festejos do Partido Socialista e, falando em termos de responsabilidade, obviamente que assumo integralmente a responsabilidade pelo resultado. Boa noite, Sebastião Bugalho. Boa noite, de Santa Bárbara para a TSF. Queria lhe perguntar, também tendo em conta essa questão de ter assumido agora aqui a responsabilidade total pelo resultado, pergunto-lhe então, o que é que falhou nesse poucochinho que falou há pouco para vencer? Este poucochinho é menos poucochinho do que o outro. E se sentiu que foi prejudicado ou beneficiado pelo Governo com as medidas que foram tão faladas ao longo das 2 últimas semanas? Olha, o que lhe posso dizer... Não, sério. Muito obrigado pela sua pergunta, Filipe Santa Bárbara, e muito obrigado à TSF pela vossa questão. O que lhe posso dizer é que não houve um único momento em que me tivesse sentido prejudicado pela Aliança Democrática. Pelo contrário, senti-me todos os dias apoiado pela Aliança Democrática, senti-me todos os dias apoiado pelos eleitores, pelos dirigentes e pelos militantes da Aliança Democrática. Em relação à questão, e para a resposta ficar completa, franca e verdadeira, e porque a sua pergunta tem todo o cabimento e sentido,
Já foi dito em entrevistas, mas eu torno a insistir para ficar claro, a estrutura decisional e política do governo, o núcleo político do governo, era e foi totalmente autónomo da estrutura decisional e política desta campanha às europeias. Aliás, não poderia ser de outra forma. Nós vamos servir os portugueses na Europa, o Sr. Primeiro-Ministro e o seu governo estão a servir os portugueses em Portugal. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado mais uma vez. Parabéns.